você tem a total liberdade e autoridade em Cristo para dizer: irmão, não converse comigo, porque você está na casa do Senhor. E na casa do Senhor temos que ter reverência. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, a leitura que lemos no início, e vamos fazer uma releitura. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Amém. Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Soberano Deus, nesse momento, Senhor, pedimos a intervenção do Teu Espírito, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, para que nos use como instrumento em Tuas mãos, que as palavras que venhamos, Senhor, falar, não seja do homem, mas seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, para que possa, Senhor, no nome de Jesus, pois a Tua palavra é poderosa para isto, produzir arrependimento, conversão, regeneração. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos receber de Ti o alimento espiritual para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Queridos amados do Senhor, nós queremos nessa noite compartilhar convosco a respeito de um tema bíblico, teológico, e de grande relevância para a nossa vida como cristãos. Nesta noite, eu quero trazer na palavra do Senhor uma mensagem, um vocábulo bíblico chamado regeneração. Poderíamos dizer
O tema bíblico desta noite, tema da mensagem, regeneração na vida do homem. Efésios capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Paulo tratando a salvação pela graça de Cristo Jesus. E um dos trechos que ele nos diz é o verso 3, que poderíamos dizer que é o cerne para trabalharmos este tema. 2 e 3, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Escute isso. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas a primeira coisa que nós devemos compreender nesta noite, a despeito de alguns conceitos, os irmãos já conhecerem, como por exemplo a conversão e o arrependimento, é tentarmos compreendermos o que é regeneração, qual o significado e a importância nas nossas vidas quanto à regeneração. Quando nós olhamos esta palavra regeneração, ela tem uma tônica bíblica, teológica, mas ela está inserida em outras áreas da ciência. Por exemplo, quando nós olhamos a palavra regeneração na história, nós encontramos o seguinte conceito, ou a seguinte definição: regeneração na história é a designação dada ao período da monarquia constitucional. Por exemplo, regeneração é a designação dada ao período da Constituição ou da monarquia constitucional portuguesa, que se seguiu à insurreição militar. Nós temos uma definição de regeneração. Poderíamos trabalhar a regeneração no campo da biologia. Poderíamos dizer, dentro da proposta biológica, que a regeneração é a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismo que se renovam ou ainda de se recomporem após danos físicos consideráveis. Ainda com relação à regeneração, deve-se à capacidade das células não afetadas de se multiplicarem e em acordo com a necessidade de se diferenciarem a fim de regenerar a parte caduca ou lesionada. Todos os dias, milhões de células morrem e outras nascem. Mas essa palavra regeneração, ela ganhou um espaço dentro da cosmovisão cristã. O que seria regeneração na vida de um homem que precisa de Deus, que precisa encontrar Deus. Ora, queridos do Senhor, todas as vezes que eu pronuncio a palavra regenerar, escute isso para você entender a introdução bíblica, e aí então você vai compreender o que o Senhor quer falar com você esta noite. Então, todas as vezes que eu menciono a palavra regeneração, nós compreendemos que ela agrega um prefixo, re
regenerar, mas que há uma palavra tônica principal que é generar. Por exemplo, um homem sem Deus é um homem degenerado. Um homem que vive degenerado no pecado, ele precisa de regeneração. A palavra regenerar, de regenerare, ela é formado por re, que significa de novo, outra vez. Gerar quer dizer fazer, viver novamente. Então é isso que nós precisamos, como ponto de partida, compreender. Que Deus quer fazer com que os homens vivam novamente. E por isso que o verso 3 do capítulo 2, a última parte, diz assim, vamos ler o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a primeira análise que nós podemos compreender nesta noite é dizer que por natureza os homens são filhos da ira. O versículo 3 do capítulo 2, parte B, diz: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Segundo, filhos do mundo. Lucas capítulo 16, verso 8 diz: e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. 1 João, capítulo 3 e 10, filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Observe que a proposta se faz no seu argumento e no contraponto da regeneração, ela é muito forte. Mas isto é a palavra de Deus, que é digna e fiel de toda aceitação. Em Mateus 13:38, a Bíblia diz que o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do diabo. Em Mateus 23, verso 15, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do diabo 2 vezes mais do que vós. Em Atos capítulo 13 e verso 10, diz assim: disse o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, todas essas proposições bíblicas nos permitem dizer e nos dar autoridade para dizer que nós, por natureza, conforme Efésios capítulo 2 e 3, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora, observe, preste atenção, a metamorfose espiritual, a transformação espiritual,
que Deus em Cristo Jesus faz na vida de um homem. Teologicamente, alguns, quando abordam a questão das doutrinas do cristianismo, quando se fala, por exemplo, na conversão e no arrependimento, na santificação, na justificação e na regeneração, comumente os autores dizem que estas fases na vida de um homem, elas não têm uma sequência. Elas, em algum momento da vida, se dá como que simultaneamente. Por exemplo, a conversão e o arrependimento, nós percebemos isso. Mas poderíamos dizer que a regeneração, ela encontra dentro destas proposições, quais sejam arrependimento, conversão, santificação, justificação, regeneração, o primeiro lugar. Por quê? Porque antes de haver a regeneração, o homem espiritualmente está morto. Observe que a palavra de Paulo aos Efésios, o verbo ele pontua no passado, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. O capítulo 2 e os versos primeiros de Efésios diz que ele vos deu vida, estando o quê? Vós como mortos nos vossos delitos e pecados. Então, para a decisão, ou a conduta, ou a postura, no arrependimento e na conversão, era preciso primeiro que o homem estivesse vivo. Porque o homem estando morto, ele não consegue pensar. Observe, isto é Bíblia, isto é palavra da salvação. Você não veio ouvir nesta noite, queridos, uma palavra que trabalhasse apenas no campo do teu sentimento, que prometesse você bens materiais. Não. Deus traz uma palavra para você a despeito da coisa mais importante na sua vida. Qual é? A tua salvação. Te trouxe nesta noite para dizer o seguinte: olha aí, filho, como eu fiz muito por você. Você estava morto, mas agora está vivo, porque eu te ressuscitei. Choredência. Escuta só. Então que bom que nós temos regeneração na história, temos regeneração na biologia, temos regeneração na química, mas temos regeneração, aleluia, na palavra do Senhor. E isto é o divisor de águas, é o ponto de partida para que todas as coisas boas que Deus tem para você aconteçam na sua vida. Por quê, pastor? Porque você estava morto, mas Deus te deu vida. Nós estávamos mortos. Então, quando nós olhamos que o homem por natureza é filho da ira, nós podemos então trabalhar e compreender o que significa a regeneração na vida de um ser humano. Então o homem está corrompido, ele está degenerado. O homem está corrompido porque ele perde as suas qualidades essenciais. E regenerar é algo que o homem precisa receber de Deus. Observe o que eu vou dizer para você entender. E nesse momento você faz um exame de consciência na sua vida. Veja bem, o que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração é que Ele trouxe você esta noite para falar de você, para falar da sua vida. Ele trouxe você para revelar a vocês a coisa mais nobre, mais linda, a causa mais extraordinária que já aconteceu
na sua vida? Qual, pastor? Cristo te chamar, Cristo entrar na sua história e fazer de você uma nova criatura. Então perceba, espiritualmente nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos crimes espirituais, nos nossos pecados, porque transgredíamos a lei do Senhor de forma pretensiosa, de forma arrogante, de forma dolosa. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos também andando, vivendo conforme o curso, ou seja, conforme a direção do sistema deste mundo. Nós também estávamos sendo controlados pelo príncipe da potestade do ar. O que é isso, pastor? O príncipe da potestade do ar, Satanás. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Observe, um ponto importante nós falarmos. Você já entendeu por que é difícil muitas vezes você lidar com seu filho que ainda não conheceu Jesus? Você já parou para analisar por que ele é tão desobediente a pai e mãe? Você já parou para pensar por que muitos, sociologicamente, nós observamos isto na mídia? Ou seja, os alunos que buscam a instituição pedagógica que promove, ou que se diz que promove a educação, que forma o ser como um ser social, esse camarada, esse sujeito, tem diversos problemas, porque ele não obedece os professores na sala de aula, ele não obedece a direção da escola, ele não obedece os seus pais, ele não obedece o pastor da igreja, ele não respeita os de mais idade, simplesmente ele é um sujeito que está totalmente morto, porque ele é um transgressor da lei de Deus, um transgressor da lei moral, dos princípios, dos bons costumes, da ética e por aí vai. Esse camarada está numa vida depravada. A palavra depravada, teologicamente, não ganha um teor pejorativo. Essa palavra depravação é uma palavra teológica. Uma pessoa que está depravada está totalmente sem Deus, sem paz e sem salvação, distante da palavra do Senhor. E o que ocorre é que na regeneração, o Senhor vai te falar muito essa noite. Nós temos a seguinte afirmação para te dizer: quando nós observamos o que aconteceu na nossa vida a respeito da regeneração e da conversão, há uma linha tênue que precisa ser explicada. Olha que coisa linda o Espírito Santo fez na minha vida, fez na tua vida, e eu tenho certeza que vai fazer ainda nas famílias de muitos que estão aqui esperando em Deus e que têm orado pelo Senhor, aleluia, para realizar o plano salvífico. Espera um pouquinho, aleluia, porque aquilo que Deus tem preparado e prometeu a você, de quem? Nem o diabo, nem os seus adeptos podem tirar o que Deus tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Receba no nome de Jesus. Na regeneração bíblica e teológica, do lado divino, a mudança de coração é chamada de regeneração, de novo nascimento. Do lado humano é chamado de conversão. Por quê? Porque na regeneração a alma é passiva, na conversão a alma é ativa. Vou explicar. Na conversão, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e naquele momento o Espírito Santo, através da palavra, foi falando ao teu coração, e a sua obra e a sua alma agora está sendo regenerada pelo Espírito Santo.
ela está sofrendo um momento passivo, porque você está ouvindo a palavra nessa noite. Se você está ouvindo com os ouvidos da alma, você está ouvindo a palavra e ela vai para a tua mente, desce para o coração, vai na mente, trabalha no coração. Você que ainda não confessou a Jesus, ou você que frequenta a igreja, mas ainda não tomou uma decisão, não deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, talvez você esteja morto espiritualmente. Você precisa de regeneração. Veja bem, o ato da conversão é visível. Eu percebo, você percebe uma pessoa tomando atitude dizendo: eu me converti, eu quero Jesus. Mas no ato da regeneração, a alma é passiva. Ou seja, a alma está ali quietinha, o coração, ouvindo e recebendo do Senhor, ouvindo e recebendo de Deus. E aí então, ela começa a sofrer uma metamorfose espiritual. Você chegou aqui, alguns têm testemunhos, chegou na igreja, não sabia que aquele dia você ia confessar o nome de Jesus, mas você começou a ouvir a palavra do Senhor, e a palavra começou a regenerar a sua vida. Ou seja, você agora está mais uma vez nascendo de novo, e vamos já explicar esse nascer de novo. E aí ela é passiva porque ela está sofrendo a ação do Espírito Santo de Deus. De quem sabe o que está acontecendo? Simplesmente o Espírito Santo que conhece os segredos dos homens está falando, está revelando o profundo e oculto, e aquela vida está começando agora a ser regenerada. O Espírito vai falando e Deus vai atuando, aleluia, e o processo da regeneração vai acontecendo. Ele está sofrendo uma metamorfose espiritual. Está como na gestação, o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto, o oitavo, o nono vai já nascer, e quando ele vai ouvindo, ele está, aleluia, passando pelo processo, e quando isso não acontece, ele está morto. É por isso que as pessoas que não dizem sim para o Evangelho, ela não consegue dizer, porque ela está morta. A capacidade de alguém converter-se e arrepender-se, elas encontrarão o sentido de ser depois da regeneração. E eu digo mais uma vez, por quê? Porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Efésios, o capítulo 2 e o verso 3, nos diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como os outros. Nos diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, porque nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deu para perceber como no mundo espiritual? Vocês já conseguiram perceber como no mundo espiritual não existe temor no coração das pessoas? Mais uma vez eu pergunto, por que é que vocês acham que o marido, que um sujeito que é casado, ele tem a coragem e ele transgride os princípios de Deus, da moralidade, e marca um encontro com o amante, e vai para o motel, e consegue deitar na cama com ela, e coabitar, e termina a prática, e ele não sente nada, está morto. Morto não sente, morto não tem sentimento, morto simplesmente não respira, morto é cego, morto não pode sentir, não pode enxergar, não pode tocar, não pode perceber, porque está morto. Isto é em todo relacionamento. É por isso que as pessoas no campo da religião, obreiros, não conseguem entender
quando dentro desta cultura, eu não estou falando de cosmovisão cristã, de princípios, eu estou falando de uma cultura evangelical, de evangélicos, gospel. Você consegue enxergar as pessoas dizendo: eu não consigo entender por que é que essa pessoa se diz que é crente e faz desse jeito. Você me acredita que no início, olha só, a coisa é grave, eu jamais posso pontuar, mas deixa eu dizer para vocês como é fácil perceber o príncipe. Quem é o príncipe, o regente da vida de uma família, de um indivíduo, de um jovem, de uma igreja? É fácil perceber, porque quando a igreja, o indivíduo ou a coletividade está sendo regida pelo príncipe Jesus, nós percebemos isto no comportamento, na maneira de ser. Mas quando não, escuta só. Esta semana, eu conversando com uma irmã, e ela na ocasião falava conosco, estava eu, minha esposa, ela e outro irmão, não recordo bem agora, ela falando, uma colega sua é de uma determinada igreja, conhecida, famosa, em que o pastor tomou conhecimento que um dos seus membros estava fazendo oração na sua casa, e alguns irmãos estavam indo participar. Ele tomou conhecimento disso, e aí foi falar com esse irmão, e a atitude dele foi colocar o irmão para fora da igreja, e expulsou. Detalhe, quando ele foi expulsar esse irmão, ele estava expulsando o irmão, mas estava armado, com uma arma e com 2 seguranças. Sim, misericórdia. Mas veja bem, o único método aferidor de você como igreja, como homem e mulher de Deus, perceber o comportamento, o padrão de Deus, se o homem foi transformado e regenerado pelo Espírito Santo, é você conhecendo a palavra e olhando o comportamento e a palavra. Por isso que o Senhor Jesus diz: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder que está nela. Por isso que nós precisamos conhecer. E ele foi exatamente tomar essa atitude dessa maneira, como eu estou dizendo para você. Que mundo nós estamos vivendo? Que situação nós estamos enfrentando no mundo espiritual? Regeneração. A alma é passiva. Na regeneração, ela não questiona, ela não pergunta, simplesmente ela está com seu coração aberto para deixar Deus fazer, e o Espírito Santo vai fazendo, e o Espírito Santo vai fazendo. O que é que nós podemos definir como regeneração? Já que nós pontuamos um pouquinho na história, na biologia, na teologia, a regeneração nós podemos defini-la como a comunicação divina à alma, ao coração. A comunicação divina ao coração. Ou seja, na regeneração, a alma, o coração é passivo. Na conversão, é ativo. Por exemplo, você só poderá tomar a atitude de dizer: eu quero Jesus como meu Salvador, se você tiver experimentado a regeneração. Por quê? Porque você, se não passar pelo processo da regeneração, está morto. Morto não fala, morto não pensa, morto não tem emoção, morto não tem vontade. Então, primeiro a regeneração, e aí a conversão e o arrependimento. E aí, pastor, por que essa palavra veio ao meu coração? Deus trouxe essa palavra ao teu coração, primeiro, para que você entenda, primeiramente, a sua vida, você e Deus. A salvação é individual. Segundo, responde, te dá muitas respostas a práticas ou hábitos de pessoas que te machucam.
ele pode ser filho, ele pode ser marido, ele pode ser um irmão, ele pode ser um pai. Você precisa entender, você não pode lutar com as armas materiais, você não pode ter um espírito e um sentimento vingativo, porque na vida dessa pessoa está um príncipe desse mundo, Satanás. A vida desta pessoa, ela está sendo regida, ela ganha um curso, uma direção pelo sistema maligno. E aí você vai entender que você precisa lutar com as armas espirituais. Por quê? Porque você está falando e essa pessoa não está escutando. Você está se justificando e essa pessoa está dizendo: estou nem aí. Você está gritando, por favor, mas essa pessoa não está te ouvindo. Por quê? Simplesmente porque ela está morta espiritualmente e precisa encontrar-se com o Espírito Santo para ser regenerada. A coisa é séria. Eu digo uma coisa para vocês: não para a honra e a glória do homem, dos obreiros, da escola bíblica dominical dessa igreja, para a honra e a glória do Senhor, dificilmente você poderá visitar as igrejas de Fortaleza. Eu vou falar de Fortaleza, que são as que eu conheço. Dificilmente você vai encontrar uma palavra dessa natureza. Você vai encontrar a seguinte palavra: olha, Deus vai abrir a porta. Não estou dizendo que Ele não abre, não. Eu estou querendo dizer que hoje os púlpitos estão cheios de pessoas trabalhando uma mensagem para falar aquilo que você quer ouvir, a massagear o teu ego, te dar doce, mel. E você precisa ouvir não aquilo que você quer ouvir, você precisa ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Amém? Amém? Então nós vamos definir a regeneração como a comunicação de vida divina à alma, ao espírito. Jesus respondeu, João 3:5. Olha só, o Evangelho de João, o capítulo 3 e o versículo 5 diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, veja bem, se na regeneração eu preciso nascer outra vez, nascer de novo, então isso implica dizer que esse homem que precisa nascer, ele está morto espiritualmente. Abra a sua Bíblia em João, no Evangelho, capítulo 3. Eu quero que você chegue na sua casa e na segunda-feira alguém pergunte a você: como é que foi o culto? Foi uma bênção. Não porque você se arrepiou ou sentiu a presença do Espírito Santo, mas porque você, de forma inteligível, racional, disse: eu digo para você que o culto foi uma bênção, porque Deus falou comigo, e Deus falou comigo assim e assim. E você encontre razão de dizer que o culto foi uma bênção. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Observe, um dos adjetivos, uma das qualificações: ele era mestre, um dos principais entre os judeus, conhecia a lei, a legislação mosaica. Ele foi ter com Jesus, mas ele percebeu que ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não estivesse com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, observe isso. Por que é que você sente tanta dificuldade
quando você evangeliza, quando você convida alguém, é porque essa pessoa não nasceu de novo. Você fica desesperado, você compartilha com ela. Você viu como o culto foi uma bênção? Ele não viu, porque ele está morto espiritualmente. Ele não pode enxergar o que você enxerga. Ele não pode ver o que você está vendo. Ele não pode sentir o que você está sentindo. E por isso, que em tempos pretéritos, se trabalhava muito isso. Como? Se tinha um rito, uma prática nas igrejas, em que muitas vezes, alguém perguntava, você quer confessar a Jesus? E a pessoa não dizia. E ia um dos irmãos para aquela pessoa e dizia assim, vamos hoje, vamos hoje. E ele respondia, não vou não, vamos hoje, não, não vou não, vamos hoje, não, não, eu não vou não, não, é hoje, mas por quê? Jesus, não, venha, Deus tem uma obra, vamos, eu vou com você. Aí trazia a pessoa, aí trazia o morto, ele estava morto. Diga, confessa a Jesus. Ele poderia falar verbalmente, mas ele estava morto, ele não foi regenerado. Obrigado. A razão de dizer, eu confesso a Jesus, não existia. Por quê? Porque o morto foi simplesmente levado por uma pessoa, mas esse morto espiritualmente não pensou, não raciocinou, não sentiu, portanto, a razão da conversão e do arrependimento não houve, porque estava morto. É isto que Jesus trata com Nicodemos. E eu digo para você uma palavra que é dolorosa, dolorida aos nossos corações. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas que precisam nascer de novo. Há muitas pessoas que se dizem evangélica, mas não passaram pelo processo da regeneração. Ela simplesmente diz que é convertida porque tomou a decisão de converter-se. Foi visível, foi física, ritualisticamente ela foi na frente e disse, eu quero Jesus. Pastor, você sabe dizer quem? Não, eu não posso dizer, porque nós não podemos julgar. Mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Nós não podemos julgar o coração, mas nós podemos julgar com aferidor a conduta de uma pessoa, no sentido de discernir se o que ela está fazendo, ela está sendo regida pelo Espírito que é de Deus, pelo Espírito que é do homem, ou pelo Espírito que é do diabo. Porque eu já disse para vocês, há três forças que atuam nesse sistema: o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito do homem, que toma as suas próprias decisões, que simplesmente ele abre simplesmente a sua vida e diz, eu vou fazer isso, mas não consulta a Deus. É o Espírito do homem, ele decide o que ele quer, ele decide o que ele pensa, ele toma a decisão de viajar, de ficar. Ele diz, eu sou a minha própria liberdade. E existe o espírito maligno. Esse é terrível. Por quê? Porque ele veio, esse espírito, ele é mais pesado, porque ele está aí e a função dele é matar, roubar e destruir. É terrível. É possível perceber que há pessoas mortas que estão na igreja evangélica, na igreja cristã, dos crentes, sim. Porque os dias passam, os meses passam, os anos passam, e ele simplesmente, ele está envolvido e encantado com os prazeres do mundo. Muitas vezes, uma pessoa, ela precisa, dizia isso hoje na escola bíblica dominical, é possível, pelas escrituras bíblicas, perceber o comportamento de pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm inteligência porque Deus o deu. Tem muitas pessoas que hoje são formadas, tem o seu anel, tem o seu diploma, tem o seu doutorado, tem o seu mestrado. Ele é tão inteligente, mas simplesmente ele está muito envolvido com as coisas do mundo, com as coisas seculares. Há, por exemplo, pessoas que mesmo estando na igreja, e que são filhos de crentes, filhos de pastores, que estão mais preocupados em compreender e em acreditar e em encontrar razões para explicar a teoria do evolucionismo. Há outras pessoas que estão muito preocupadas em dizer assim, ai puxa vida, o
dinossauro. Por que a Bíblia não fala de dinossauro? Não, acho que a Bíblia realmente, ela não é correta e não foi inspirada não. Porque o dinossauro existe, os fósseis foram encontrados, a ciência explica, é verdade. Mas quem foi que disse que a Bíblia não fala de dinossauros? A Bíblia não fala de dinossauros no vocábulo, na nomenclatura que você conhece. A Bíblia não vai falar de dinossauro, porque a palavra dinossauro é uma palavra nova, é uma palavra recente, salvo engano de 1827. A Bíblia, ela foi escrita no grego, ela foi escrita no hebraico. O Espírito desse mundo tem trabalhado nas mentes dos intelectuais para trabalhar a vida dos nossos filhos, da nossa juventude, mas no nome de Jesus há um Deus Todo-Poderoso que tem autoridade para produzir regeneração. E outro dia eu lendo a Bíblia, lá está a palavra dinossauro, em Jó, capítulo 40, verso 15, em que a transliteração, quando foi feita, ele usou a palavra hipopótamo. Dizíamos isso hoje na escola bíblica. Você está vendo como você perde muita coisa não vindo para o grupo de orientação cristã e na escola bíblica dominical? Por que eu estou dizendo isso? Está dentro. Porque quando estamos mortos espiritualmente, não percebemos, não temos sensibilidade para sentir e para perceber Deus. Ao que Jesus vai responder é o seguinte: olha, você precisa, ou melhor, ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só pode ver o reino de Deus se nascer de novo. Precisa nascer de novo. Precisa nascer. Perguntou-lhe Nicodemos. E aí, queridos do Senhor, a ignorância espiritual, ela não está inserida na mente de uma pessoa que diz: eu não sei ler nem escrever não. Porque esta sabedoria é divina. Deus, através do Espírito Santo, ensina e orienta esta pessoa. A ignorância espiritual parece um paradoxo. Ela está na mente da intelectualidade. Ela está na mente dos grandes. Por isso que Deus, usando Salomão, disse: o sábio se enreda no seu próprio entendimento. Ou seja, o cara se acha. Ele pensa que conhece, que sabe, mas não conhece. Por quê? Porque a verdade é Cristo. A verdade é uma pessoa. É por isso que nenhum conhecimento desse mundo consegue entender a verdade. Porque a verdade é subjetiva no campo da filosofia. A verdade é subjetiva no campo da ciência. Ela passa a ser palpável através dos experimentos. A verdade é subjetiva ou não existe no senso comum. Mas quando a verdade passa para o campo da teologia, a verdade é uma pessoa. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz: se pois o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas por que ele é a verdade? João diz: